Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez com a Academia de Pediatria, eu, Amanda Pereira. Hoje eu vou fazer um episódio muito especial. Nós vamos falar sobre saúde bucal na infância, tá? Eu sei que esse é um assunto de rotina dos pediatras, dos médicos de saúde da família e de todos aqueles que atendem crianças, porque nós passamos durante a infância por fases distintas da vida bucal. A gente começa com um bebê sem dentes e a gente chega depois a uma criança com dentes, depois os dentes caem e nascem dentes novos. Então, é uma história de vida com o dentista, né? E para isso eu vou conversar com uma odontopediatra que eu particularmente tenho, não sei nem se eu posso falar, porque ela é a odontopediatra da minha filha, tá? Mas que trabalha comigo em parceria com alguns pacientes meus. E veio para esse episódio, doutora Cândida Guerra, para nos ajudar a entender um pouco sobre todo esse ritual de cuidado com a saúde bucal da criança. Doutora Cândida, se apresente, por favor. Oh, prazer, Amanda. Eu sou Cândida Guerra, sou odontopediatra, já sou odontopediatra há mais de 25 anos. Então, assim, eu já tenho netos no consultório. Aconteceu, não foi essa semana que eu mandei para a senhora um Isso, paciente, um bebezinho, isso. e que a mãe do paciente tinha Tinha sido sido sua minha paciente. paciente. Então, assim, é uma satisfação muito grande trabalhar na odontopediatria. Eu amo realmente o que eu faço e trabalhar com essas crianças. E minha formação me formei na Federal, fiz mestrado e especialização na UPE, né? Hoje eu supervisiono o programa de residência em odontopediatria no IMIP e trabalho aqui com os nossos pequenos. Tá, joia. Então vamos lá. Eu cheguei com um roteiro meio pronto, a doutora Cândida me ajudou a melhorar o meu roteiro. Eu vou seguir aqui para a gente falar um pouco sobre como vai ser esse cuidado. Doutora Cândida, vamos conversar com um bebezinho, assim que Isso, nasce. Não tem certo. dente, a boca não tem dente nenhum, só Isso. gengiva. Precisa de algum tipo de cuidado? O cuidado nessa fase, certo, é a amamentação. Certo. A presença do leite materno, hoje os estudos estão mostrando que o leite materno tem uma microbiota própria e essa microbiota própria do leite materno vai ajudar a gente ter uma colonização mais saudável dessa flora bucal. Então, no bebê sem dente, né, a recomendação é que ele amamente 6 meses exclusivo e não precisa fazer a limpeza da boca desse bebê. Ah, então que antigamente precisava fazer, né, a limpeza da boca. Isso. Quer dizer, tinha esse hábito. E mesmo se for fórmula? Mesmo se for fórmula, o ideal é que a gente não mexa na boquinha do bebê até o momento da presença dos dentes nessa boca. Tá, mas aí vamos pensar, se acontecer alguma situação no bebezinho, como por exemplo a presença do sapinho, que é o fungo, né? Que orientação o médico que está atendendo essa criança e que identifica fungo dentro da boca deve fazer para esse paciente? Aí a gente vai fazer a recomendação com o uso da nistatina solução oral, Certo. certo? Então o ideal é que esse bebê tenha a boquinha limpa com a nistatina 3 vezes ao dia durante um período de 7 dias, certo? Fora a recomendação para o tratamento, né, do sapinho, que seria o gotejamento também de 1 a 1,5 ml nessa boquinha 3 vezes ao dia. Então a gente vai fazer durante esse período. Ficou bom, não precisa continuar a limpeza. Entendi. Então a limpeza vai ser feita durante o tratamento da doença. Isso. Tá. Só. Eu já tive casos até que eu precisei estender o tratamento por até 2 semanas, mas em geral a gente consegue resolver Isso, bem, né, com a dentro desse nistatina. período. Isso. Certo. Dentro das coisas que vão vir nesses primeiros dias de vida, que podem estar presentes na amamentação, né, com o fungo, a gente tem um ponto que hoje em dia eu acho que é bem frequente na odontopediatria e que precisa ser flagrado muitas vezes pelo pediatra ou pelo médico que atende a criança, que é a língua presa, a famosa anquiloglossia. Acredito que esse é um assunto que nos últimos anos ficou muito mais frequente dentro do ambiente de consultório. Sim, Não sei. por conta do teste da linguinha. Certo. Né? Como se tornou um projeto de lei, se tornou lei, então o teste da linguinha, ele é feito dentro das primeiras 48 horas do bebê na maternidade. Então, assim, é feito, está dentro do teste, né, da avaliação neonatal desse bebê. Por isso que a gente vê a questão com mais frequência, é um ponto que a gente trabalha com mais frequência. Eu costumo dizer aos pacientes que essa não precisa ser uma preocupação imediata, né? Como uma orientação médica que vai ter uma grande repercussão quando a coisa é discreta. Existe alguma indicação de que o procedimento ou a correção dessa anquiloglossia precisa ser precoce
Ou dá para esperar a criança crescer, dá para esperar um mês de vida? Dependendo do nível da anquiloglossia, né? E se está interferindo ou não na amamentação. Então, a gente tem etapas para avaliar. Então, a primeira etapa é avaliar se está interferindo na amamentação. A função dessa língua, se ela está conseguindo exercer as funções para extrair o leite de forma efetiva. Em segundo ponto, está tudo bem, não teve interferência na amamentação. O segundo ponto é a introdução alimentar. Porque a língua precisa ter lateralidade, né, de levar o bolo alimentar nessa parte da introdução alimentar. Então, tem dificuldade na lateralização, tem dificuldade em engasgo, como é que está sendo o processo de introdução alimentar, aí é outro ponto que a gente precisa também ver para ver se precisa fazer intervenção ou não. E aí, o terceiro ponto seria a fala, né? Uma preocupação muito grande, Amanda, que vem para mim é em relação a atraso de fala. A literatura não traz que a anquiloglossia ou a língua presa venha trazer atraso de fala. Ela vai interferir em alguns fonemas, certo? Atraso de fala a gente está mais relacionado com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Importante, né? Porque às vezes a gente pega a recomendação de algumas orientações que vêm da saúde da família para o odontopediatra com atraso de fala e a suspeita de anquiloglossia. Isso. Ou porque fez o procedimento lá atrás e vem com atraso, tá com atraso de fala. Mas assim, a nossa recomendação é a língua tá com a mobilidade e tá com a movimentação correta. Só que assim, precisa ver como é que tá o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança para trabalhar esse atraso de fala. E aí o outro ponto que em relação aos fonemas com a anquiloglossia é na adolescência. Tá, entendi. Mas aí de todo jeito, a criança que tem a língua presa, digamos assim, ela vai falar de um jeito esquisito, mas vai falar, não vai atrasar a fala por conta disso. Não, de forma nenhuma. Então, isso é muito importante, né? Porque para nós, como pediatras, a orientação de encaminhar para o odontopediatra talvez não seja nesse momento, na hora que a gente suspeita do atraso de fala. Isso. Né? Mas sim, se a gente está vendo que um fonema não saiu ainda, ou alguma situação mais no aperfeiçoamento dessa linguagem. E nessa fase do desenvolvimento da fala e de alguns fonemas, a gente da odontopediatria trabalha muito com parceria com a fonoaudiologia. Certo. Então, assim, eu normalmente, nessas crianças mais velhinhas, a minha filosofia de trabalho é, eu vou fazer o procedimento, eu vejo que tem indicação, mas a fono já tem que estar atuando. Certo. Ela avalia antes para ver quais dificuldades essa língua está tendo na funcionalidade dela. A gente faz o procedimento e ela continua o trabalho depois. Até porque são anos, né, com um padrão muscular alterado. E simplesmente a gente cortar não vai resolver o problema da criança. Não. Eu acho que essa informação é importante porque até para nós, médicos, podermos reforçar com essa família essa indicação da equipe multidisciplinar. Isso. Às vezes a família diz, a dentista disse que precisava da fono, mas a senhora acha mesmo que precisa. E aí eu sempre reforço, né, isso precisa. Eu já encaminho para a fono e precisamos manter porque isso é realmente muito importante. Precisa mesmo. O bebezinho que mama no peito, que faz o aleitamento materno exclusivo, a gente fica bem tranquilo, né? Recomendação da Organização Mundial de Saúde pelos primeiros 6 meses. Mas pensando naquelas situações em que a gente não consegue fazer a amamentação e a gente precisa do uso da mamadeira. Esse uso da mamadeira, ele é preocupante, ele vai gerar algum problema no futuro, a família precisa pensar em algum tipo específico de mamadeira, algum bico específico, ou é uma coisa pontual que vai ser resolvida espontaneamente quando essa criança começar a comer? A questão da mamadeira, a gente precisa realmente ter uma atenção especial. Né? Se realmente não conseguiu ter o desenvolvimento da amamentação, ou por alguma outra circunstância teve que usar a mamadeira, essa mamadeira precisa ser bem orientada. Né? Então, o bebê precisa se alimentar mais sentado, evitar alimentar o bebê deitado, trocar de lado, porque na amamentação a gente troca uma mama a outra por todas as suas circunstâncias, mas com isso a gente desenvolve a lateralidade mastigatória do bebê. Certo. E que na mamadeira a gente tem a tendência de oferecer de uma forma mais confortável para a gente que está ofertando essa mamadeira. Então, a minha orientação quando vem com mamadeira é que pelo menos troque um lado ou o outro, que o bebê troque esse lado, que a gente comece a também desenvolver um pouquinho a lateralidade. E antes de 1 ano, quando começa a introdução alimentar, eu peço para que essa fórmula, esse leite que é oferecido na mamadeira, comece a ser oferecido no copo com bico de transição, copo com 360,
porque aí o bebê vai continuar tomando a fórmula, mas a gente vai ter um padrão de desenvolvimento diferente já por conta da questão da introdução alimentar, e aí a gente não fica com essa mamadeira durante muito tempo. A partir de 1 ano e meio, o bebê ele começa a associar o conteúdo ao recipiente. E quando a gente precisa tirar a mamadeira, a gente vai ter dificuldade com relação ao conteúdo. Então, antes de 1 ano, minha orientação sempre é que a gente trabalhe para retirar essa mamadeira. Então, essa associação, talvez já seja bom que na hora que a gente vai dar a orientação da introdução alimentar, quando houver consumo de água, que já não seja na mamadeira, né? Que já não seja na mamadeira. Perfeito. Que é essa nossa orientação quando os bebês amamentam exclusivo, 6 meses. Que vai entrar na introdução alimentar, a gente já pede para que qualquer líquido que fosse introduzida na alimentação do bebê já seja no copo e não na mamadeira. Perfeito. E chupeta, doutora Cândida? É. Podemos falar um pouquinho sobre essa polêmica, porque assim, eu sei que a gente poderia ter 2 enfoques aqui na hora de falar. Como se a gente estivesse conversando com pessoas que são família dos pacientes, mas o foco da gente é instruir os profissionais de saúde a orientar essas famílias que estão ponderando o uso ou não da chupeta. Como é que a gente, enquanto médico que atende crianças, deve manejar essa situação? A chupeta, quando o paciente, os pais e o bebê já vem com chupeta, o ideal é que, se está amamentando, a gente tentar reforçar para que não ofereça essa chupeta. Ou, se oferecer, eu gosto de usar o termo uso racional da chupeta. É oferecer naquele momento que ele está bastante irritado, né? Para poder ele fazer o processo de sucção e ele parou de sugar, a gente tira. Como se fosse um recurso terapêutico ali para ele fazer a sucção. Mas aí, não deixar essa chupeta livre na boquinha do bebê. Não botar o bebê para adormecer com a chupeta, deixar ele dormiu e botar ele no berço com chupeta. Se ele adormeceu com a chupeta, tira a chupeta antes de botar ele no berço. Então, assim, tentar deixar essa chupeta mais para o horário do sono, para um momento de irritabilidade. Não tá oferecendo a chupeta ao longo do dia. Ótimo, essa eu acho que é uma orientação boa. E essa frase aí de recurso terapêutico eu acho que é muito boa. Porque se a gente entender que a criança naquele momento está tendo uma demanda que vai além de simplesmente sugar, mas tem muito mais questões psíquicas e afetivas dentro desse meio, talvez a gente consiga até dar ideias a essa família de ter outros recursos para acalmar essa criança. Um passeio ao ar livre, trocar um cuidador que está fazendo ali naquela hora para ver se o estímulo diferente acalma essa criança, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, a criança caiu ou bateu alguma coisa, ela chora. Não oferecer a chupeta para acalmar a criança naquele momento, porque a gente pode acalmar de outra forma. Coloca no braço, dá um cheiro, dá uma água. Não precisa ser a chupeta para acalmar aquele processo. Associar mais a questão mais do sono mesmo. Certo. Em inglês, o nome chupeta é até pacificador, né? Em chupeta. Então, a gente deveria tentar usar mais nos nap times, né? Que é a hora do cochilo. Isso. E uma pergunta que sempre chega para mim no ambiente de cuidado é se a criança chupa dedo. Porque a gente sabe que ali por volta de 2, 3 meses de vida, essa fase oral começa a ficar muito evidente para a família. A criança começa a salivar. Aí já chega alguém dizendo, é dente nascendo. Começa a colocar muito a mão na boca, né? E aí fica coçando a boca bastante. Então, nós profissionais de saúde, nós que entendemos o desenvolvimento infantil, sabemos que esse momento é um momento natural do desenvolvimento. Mas entre saber na teoria e orientar essa família a como lidar nesse momento é um pouco difícil. E uma pergunta que chega sempre para mim no consultório é, a criança chupa dedo, é para trocar por chupeta? Não seria. Não seria. Não seria. Então, vamos lá. A chupeta, o que é que a gente tem visto dos trabalhos com chupeta? A gente que trabalha com amamentação, a chupeta, ela termina interferindo também no processo da amamentação. Então, a chupeta interfere, engana um pouco, mascara a fome do bebê, a gente atrapalha a questão da livre demanda da amamentação. Então, interfere no ganho de peso desse bebezinho tão novinho. Né? Então, a gente pede para que não ofereça chupeta também por conta disso, não só pela confusão de bico. A chupeta, ela vai, com o tempo, atrapalhar desenvolvimento de língua, de fala. E aí, o que é que os trabalhos estão mostrando? Que causa desmame precoce. Então, um bebê que a mãe está dando de mamar 1 ano e 1 ano e pouco,
que usa chupeta, esse bebê não vai mais para mamar até 2 anos, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, os trabalhos estão mostrando que eles antecipam o desmame, entendi. sabe? Então, assim, entre 8, 9, 10 meses, deixa de amamentar, quando está com a chupeta. E aí, o dedo, os trabalhos não mostram isso. Porque o dedo tem textura, o dedo ele se alonga na cavidade oral, o dedo tem um cheirinho característico que ele vai botar na boca. E muitos desses bebês que chupam o dedo já faziam uso da sucção do dedo na barriga. Entendi. Então, assim, tem um vínculo com esse dedo diferente, né? E aí, os trabalhos mostram que a sucção do polegar não causa desmame precoce. Tá. Antigamente, Amanda, a gente tinha muitos trabalhos mostrando que a sucção do polegar, por exemplo, ele trazia mais alteração na arcada, né? Tá. Na posição dentária, para trazer mais maloclusões. Só que hoje os trabalhos mostram que o dedo e chupeta, dependendo da intensidade de uso e da frequência, a chupeta muitas vezes causa danos maiores do que o dedo. Tá. Porque assim, o dedo a gente vai ter ali aquele período, né? E aí depois a gente consegue trabalhar e tirar aquele dedo, certo? E a chupeta, às vezes a criança está ali, está brincando com as mãos, é um dos momentos que a gente pede para quando a criança começa a desenvolver a coordenação motora mais fina, a gente direcionar essa atenção para poder ele passar menos tempo com o dedo na boca. Com a chupeta ele faz ali a atividade com a chupeta na boca. É comum eu ver isso, assim, às vezes eu recebo fotos até de pacientes meus que a família manda e a criança tá super concentrada, brincando com o objeto de encaixe e tá com a chupeta na boca. Isso. Se fosse o dedo, ela não estaria chupando naquele momento, né? É um momento que a gente pede para intensificar o trabalho com as atividades manuais, de encaixe, de massinha, de pintura, para que a criança distraia a atenção dessa fase oral do dedo para trabalhar com as mãos. E outra coisa é a disponibilidade afetiva, né? A senhora falou aí um exemplo, por exemplo, levou uma queda. Evitar usar a chupeta para acalmar a criança que levou uma queda. Quando você usa a chupeta em todas essas situações, termina que no momento de tirar a chupeta, mais para frente, o familiar vai ter que ter disponibilidade afetiva para cada momento desse. Isso. Termina julgando a criança como uma criança irritadiça, como uma Isso. criança intolerante, como uma criança que não sabe se frustrar. Mas, na verdade, ela não sabe mesmo, né? Porque nas oportunidades que ela teve ao longo da vida, com os problemas que ela foi vivendo e que eram compatíveis com a idade dela, ela foi corrigida com a chupeta, ela foi calada com a chupeta, ela não aprendeu a lidar com aquela situação. Então, vai além dos problemas ortodônticos. Isso. Porque eu acho que as pessoas pensam assim... Hoje em dia existe aparelho, né? Eu ponho um aparelho e resolve tudo. Mas não é só tem a questão psicoemocional muito forte. E eu acho que a questão psicoemocional é o que preocupa até nas crianças que vão usando mais velhas, né? Isso. Chegam em idades mais avançadas, ainda utilizando a chupeta. Tudo bem. Agora, vamos adiantar um pouquinho para as crianças que começam a ter erupção. Qual é a fase em que a gente vai ter? Com que idade nasce dente? Por volta dos 6 meses, certo? Só que a gente pode ter um pouquinho antes, a partir dos 3, 4 meses a gente já pode ter dentinho, tá? E essa idade, entre 6 meses, ela pode também se prolongar mais. Então, até 1 ano e 2 meses, a gente não considera atraso na erupção. Eu vou fazer assim, de 4 a 14. 14 não, 14. De 4 a 14 pode nascer dente. Pode nascer dente. É mais bonito eu falar erupção, né? Tudo bem. Pode ter a erupção dos dentes, que são chamados dentes decíduos ou dentes de leite. Isso. Qual é o manejo de uma situação em que nasce a criança com dente? Eu já tive uma situação de paciente meu que na sala de parto, quando eu vi, a criança tinha 2 dentes. Isso é uma situação que precisa ser manejada de forma diferente? Sim, sim. Esses pacientes que nascem com dentes são chamados dentes natais. Esses dentes precisam ser avaliados, porque a gente tem 2 tipos de implantação desses dentes, Amanda. A gente tem os dentes que são implantados, que a gente chama imaturo, que tem uma grande mobilidade, e aí a gente tem um risco de aspiração alto, e tem os dentes que têm implantação que a gente chama madurazinha. Então, é um dente que tem a formaçãozinha mais madura, então ele tem uma fixação uma diferente. Raiz. Ele tem uma raizinha. Tá. Certo? Então, é um dente mais desenvolvido, digamos assim. E aí a gente precisa manter, se ele for decido, se ele for de leite, a gente mantém esse dente que tem a implantação mais madurinha. E o outro, que tem muita mobilidade, mesmo sendo decido, né, a indicação é a gente tirar.
Tá. porque corre risco na amamentação de aspiração. Cai o dente e broncoaspirar. E broncoaspirar. Entendi. Agora, é uma urgência, assim, só para eu ter uma ideia do time, vamos supor, fiz aqui um atendimento de sala de parto, maternidade do SUS ou da rede privada. Nasceu uma criança e foi flagrado que tem um dente. Esse pediatra que fez essa assistência deve encaminhar para o odontopediatra com que tempo entre o nascimento... De imediato. De imediato, né? Porque precisa ver qual é o Esse tipo de implantação. Entendi. Então, o ideal seria até mesmo antes da alta, porque principalmente a nível de saúde pública, né? Isso. Esse paciente pode se perder sem assistência. Já recebi, a nível de saúde pública, um pacientezinho que estava em sonda, porque a neonatologista ficou com receio de tanta mobilidade que tinha o dentinho, de botar o bebê para mamar. E ele cair e a criança broncoaspirar. Isso. Entendi. Então, assim, a gente recebeu ele de sonda, fez a remoção dos dentinhos e de imediato eu tirei a sonda e botei ele no peito. Que bom. Então, ele talvez acontecesse, mas que bom que ele aprendeu a mamar depois disso, né? Isso. É por isso que esse contato precisa ser imediato. Tá, a gente porque não perdeu o time da amamentação. Entendi. E pensando na questão da erupção dentária, chega para mim uma família, sei lá, atendi com um bebê de 7 meses de vida, já começou a introdução alimentar, 7 meses de vida, apareceram, vamos pensar assim, na verdade, antes da introdução alimentar, se aparecerem dentes antes da introdução alimentar, eu preciso fazer que tipo de higiene nesses dentes? Escovação. Já faz escovação? Já. Mesmo se for leitamento materno? Mesmo se for leitamento materno. Certo. Presença de dente na boca a gente precisa escovar. Certo. E aí, sem dente a gente não limpa, nem precisa fazer nenhum tipo de limpeza, mas nasceu o dentinho a gente precisa escovar. Escova creme dental com flúor. Com flúor. O creme dental com flúor até 1.100 partes isso, por partes por tá. milhões. Ok, então um infantil que tenha essa concentração de flúor seria o que a gente indicaria. Isso. Quantidade de pasta de dente que a gente orienta na escova? Aí nessa fase é bem pouquinho, só melando as cerdas, tá. certo? E 2 vezes ao dia. Eu preciso ter esse creme dental fluoretado pelo menos 2 vezes ao dia. Então a criança, mesmo que ainda não coma comida, que seja fórmula ou leite materno, se nascer o dente vai começar a escovar. Isso. Entendi. Passou para a introdução alimentar, agora tem comida. Tendo comida, a boca sem dentes, banguelinho, tem que ser higienizada? Não precisa ser higienizada. Não. Tá. Vai ser então escovação quando tiver dente. Isso. Perfeito. Então, nasceram dentes, eu vou escovar também 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. E quanto de pasta de dente? Para essa criança maiorzinha, que já come comida. É a mesma quantidade. A gente vai aumentar a quantidade de creme dental quando nascerem os molarizinhos. Por volta de 1 ano, 1 ano e meio. Entendi. Aí a gente aumenta, bota aquele grãozinho de arroz seco. E quando vai para os molares, vai também aumentar a quantidade de vezes ao dia que escova? Sim. A gente começa a fazer a escovação 3 vezes ao dia. Que aí seriam as refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. Isso. Ótimo. Fio dental, precisamos orientar para o paciente usar? Nessa fase inicial, né, processo de erupção e início de escovação, a minha filosofia é que a gente dê ênfase na escovação. Certo. A gente criar a rotina da escovação. Mas os dentinhos sendo bem juntinhos, a gente pode usar o fio dental sim. Aí o fio dental que eu indico nessa fase é um fio dental que seja presinho, que fica mais fácil da gente colocar, né, sem o paciente sentir muito. Porque às vezes fica difícil a gente passar o fio dental enrolando no dedo. Né? Então, assim, hoje os fios dentais infantis são mais desse tipo aqui. Tá, a família que não tiver acesso vai tentar usar o habitual. Normal. Não tem nenhuma contraindicação. Não tem contraindicação nenhuma. Ok. E escova de dente, como é que a gente orienta a família? Porque, assim, isso chega para mim, esse nível de pergunta também. Eu sei que existem médicos que atendem crianças que quando chega a família já comprou a escova de dente. Isso. Ou vai comprar que tiver no mercado. Mas se perguntar, qual é a escova melhor? Existe isso? Existem alguns tipos de escova que são melhores nessa fase de erupção ou de início, né, do desenvolvimento da dentição. E aí, essa questão, Amanda, muitas vezes é um ponto importante da primeira consulta no odontopediatra. Eu normalmente gosto de sugerir que essa primeira consulta ela aconteça nessa fase de desmame e início da introdução alimentar, mesmo sem dente. Porque a gente vai dar essas orientações em relação ao uso de escova, creme dental, como fazer a parte de introdução alimentar, quando não tem essa orientação com o pediatra, usando os copinhos, e que tipo de escova e creme dental comprar. Ainda chega pra gente, mas
famílias que compram creme dental sem flúor. Entendi. Antigamente, quando eu era criança, eu me lembro que a minha mãe me levava para a odontopediatra para passar flúor no dente. Tinha esse grande Isso, evento isso. aí. Hoje é dia de passar flúor, depois que passava o flúor, não podia comer, tinha todo um ritual. Hoje em dia ainda existe isso? Hoje, o flúor profissional é muito mais terapêutico. Certo. Certo? Assim, é uma criança que a gente está vendo que tem um desequilíbrio, que já iniciou uma atividade de cárie. E aí a gente vai fazer o flúor sobre o ponto de vista terapêutico. Certo. O flúor que previne é o flúor do creme dental, que Então a gente tá ali no dia a dia, todo dia. pelo menos 2 vezes por dia. Do mesmo jeito que a gente previne a anemia ferropriva, Isso. dando ferro, a gente vai prevenir a cárie dentária usando o flúor na pasta de dente do cotidiano. Isso. Não é mais uma consulta para o dentista que vai fazer essa prevenção. Não. No dentista a gente já chega num momento terapêutico quando a criança já tem lesão no dente. Isso. As consultas são importantes para a gente avaliar o desenvolvimento e avaliar como é que está a situação, né, daquela saúde bucal. Entendi. E aí, ver ou não quais são as medidas terapêuticas que a gente vai tomar. Mas a prevenção é feita com creme dental fluoritado. Entendi. Quando esse dente está em processo de erupção, dá febre ou não dá, doutora Cândida? Né? Dá febre e coriza, dá ou não dá? É um mito, né? Não dá nem febre nem coriza. Tá. Cientificamente, a gente não tem relação direta de que erupção dentária dá febre. A gente tem, no início de erupção, a gente tem os processos, né, de desenvolvimento na criança, no bebê, e uma série de coincidências. Então, assim, a gente tem maturidade das glândulas salivares, como você falou né, um pouco mais atrás, que aumenta a salivação, a criança fica babando, é dente. Mas, na verdade, a gente está tendo maturidade das glândulas salivares e aí ele produz mais saliva do que ele consegue deglutir. Então, coincide esse processo com a época de erupção dentária. A gente tem a questão, por volta dos 5, 6 meses, a criança vai mais para o chão, já vem, pega tudo mais na boca, se expõe mais. Então, é uma fase que tem a questão do próprio desenvolvimento da imunidade da criança e aí vem as viroses, as questões todas e... Coincide, né? Coincide. Já que vive doente mesmo, vai ter febre e nasce um dente, né? Aí o que é que acontece? A gente realmente tem local, a gente tem uma irritação local na gengiva, porque a gente tem maior aporte sanguíneo para aquele dentinho sair. Então a gente tem uma irritação local, né? Então a criança fica mais agitada, bota muita mão na boca, o dedinho, às vezes está no ombro da gente, no colo, morde o ombro. Então assim, nesse momento, a gente recomenda os mordedores, que são os massageadores gengivais, que são os bichinhos que tem emborrachados, pode ser desse tipo, pode ser os próprios bichinhos emborrachados que têm textura, porque a gente já trabalha a questão da sensibilidade oral para essa criança, e a gente oferece a eles de forma geladinha. Tá. A gente guardar na geladeira e oferecer geladinho. Então a gente não recomenda, na classe, né, odontológica, os géis que tem para época de erupção, porque eles têm um teor de anestésico muito alto. E o que alivia, na verdade, é a massagem ali no momento que está sendo aplicado o gel. Certo? Assim, e aí termina que o bebê deglute aquilo que nem ali. quando a gente bate a cabeça que faz um galo, a mãe sempre faz uma massagem assim, né? Meio que eu acho que é essa massagem que o mordedor faz e alivia ali a dor. Alivia. E ao mesmo tempo que ele está mordendo, além de aliviar aquele desconforto, vai estimulando para o dentinho sair. O dentinho saiu, esse desconforto para. Uma das coisas que tem, assim, não patológicas, mas fisiológicas, mas que assustam na erupção dentária são aqueles coágulos, como é que chama? Hematoma de erupção, isso. É isso. Acontece mais quando os molarizinhos vão começar a nascer. Certo. A gente tem, como tem maior aporte sanguíneo, é um dente mais volumoso, mais robusto, a gente tem ali uma coleçãozinha de sangue mesmo. vascular, de sangue. Tá. E aí, por vezes, a gente tem uma coloração mais arroxeada, que é a literatura que coloca como hematoma de erupção. Então, a gente tem só o edema, que ele fica bem abalado e vermelhinho, da cor da gengivinha, certo? E tem os hematomas de erupção. Que vai ficar violáceo. Vai ficar violáceo. Certo. E aí, a gente não tem necessidade nenhuma de intervenção. Mas eu posso fazer analgésico? Posso oferecer para a criança, tipo, um Tilenol? Sim, uma dipirona, sei lá. Se a criança apresentar muita irritabilidade. Se tiver sintoma. Isso. Não precisa ser profilático, é sob demanda. É só sob demanda, exatamente. Entendi. Perfeito. Essa fase aí a senhora trouxe para nós que existe essa erupção dos dentes e que ela tende
a calhar com a fase do neurodesenvolvimento. Porque quando a gente vai atendendo criança, a senhora que trabalha com criança há 25 anos, é mais tempo do que eu. A gente vai vendo que não é coincidência que certas coisas acontecem em determinados momentos. Foi feito assim pela natureza, o neurodesenvolvimento acontece porque habilidades vão estar presentes naquele momento para que a criança vivencie aquelas situações. Então chegou o momento de que essa criança está engateando, está explorando muito mais o ambiente e as infecções acontecem. Dentre elas, um clássico da pediatria, que é um clássico também da odontopediatria, que é a doença de mão-pé-boca. Né? As estomatites em geral e a clássica doença de mão-pé-boca, que causa múltiplas lesões na cavidade oral em algumas crianças. Se livra quem faz a lesão no corpo inteiro sem fazer nenhuma lesão na boca, né? Mas quem faz lesão na boca realmente fica com muito incômodo, muita dor e muitas vezes sem comer nem beber nada. Já tive casos que eu precisei internar por conta de não haver ingesta. A criança parecia até bem do estado geral, mas um risco alto de desidratação porque não conseguia tomar nenhum líquido. Nós, como pediatras, ficamos meio que restritos ao recurso terapêutico de fazer a prescrição de analgésico, a prescrição de algum colutório ali para usar dentro da boca. Mas tem alguma coisa a mais que a gente possa dar de cuidado para essas crianças? Isso. A recomendação nossa é ter uma alimentação mais pastosa, né? Temperatura ambiente ou fria, né? Sem muitos condimentos, para não ter, né, assim, desconforto. E hoje a gente tem o recurso do laser. Então, nesses processos de infecção viral, bacteriano, fúngico, a gente tem o laser terapêutico. A gente faz, que a gente chama de APDT, que a gente trabalha com a questão antimicrobiana. Então, a gente aplica o corante, que é o azul metileno que a gente usa, espera um tempo, aí ele vai corar ali, principalmente aquelas áreas que estão mais sensíveis, e a gente aplica o laser. Então, com essa técnica, a gente consegue amenizar o desconforto. Já tive bebês que não estavam conseguindo nem água tomar, e a gente fez, na primeira sessão, o bebê já conseguiu voltar a amamentar e tomar água. Então já melhora salvou do internamento, né? Do internamento, já melhora um pouco. E aí, assim, a gente pode fazer outras sessões, né? E a gente também tem que respeitar um pouco o tempo... A evolução da doença, né? Do processo viral, exatamente. Entendi. Esse laser é o mesmo tipo de laser que se usa em paciente oncológico, com mucosite? Isso. Porque eu conhecia bem, da minha época de residência, o uso do laser hospitalar, né? Eu fui residente lá do IMIP, onde a senhora é preceptora da odontopediatria, e como tem a oncologia pediátrica lá, a odontologia atua fortemente com esses pacientes de quimioterapia, né? Então, mesmo tipo de... Não estou dizendo que é a mesma frequência, enfim, mas o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. Entendi. E medicação? Se usa alguma medicação? A medicação é analgésico, para aliviar o desconforto ali, e esses colutórios, que assim, alivia, mas não é nada... É esperar a doença passar mesmo, no fim das contas, né? Certo. A gente usava muito, há algum tempo, o Vasa, que era com violeta de genciana, mas já saiu do mercado, já voltou do mercado, a violeta deixou de ser usada em humano e voltou a ser usada em humano, então assim, é uma coisa que não é... E a gente não tem muito embasamento científico. Entendi. Hoje, com o laser, a gente prefere assim, sugerir as sessões de laser, se der para fazer, ou então a gente usar os colutórios mesmo, que vocês já prescrevem. Uma coisa que a senhora falou aí foi que na doença de mão-pé-boca recomenda que sejam alimentos mais frios, ou temperatura ambiente. Isso. E eu me lembrei que na erupção dentária tem uma moda que o pessoal quer fazer picolé de leite de peito. Não sei se chega aqui, essa demanda deve chegar. Pode fazer isso? Pode, e é uma recomendação da gente, o peitolé. Se o bebê está mamando, assim, a orientação é realmente que ofereça o picolézinho de leite materno. De leite materno, nessa hora. Porque vai aliviar bastante ali o desconforto e ele vai se acalmar. Como pediatra, eu sempre gosto de acrescentar a orientação de que uma demanda, uma disponibilidade afetiva também vai ajudar muito a passar por essas fases de forma menos traumática. Isso. Né? E aí, assim, eu reforço sempre nas consultas que peito, se está mamando ainda nesse processo de irritabilidade na época da erupção,
o peito, se puder ser livre demanda, ser livre demanda. Perfeito. E assim, olhar para a criança, acolher a criança nesse processo e entender que aquilo faz parte. Isso. A gente não tem como bypassar, porque o dente precisa erupcionar em algum momento. A gente não tem como tirar essa dor da criança, né? É uma das... Quando eu digo assim que acontece, as pequenas dores, elas vão acontecendo proporcionais ao que a criança pode viver em cada momento da vida. Isso vai preparando a gente para a vida como um todo, né? E essa disponibilidade do cuidador ali atento, acho que vai ajudar a criança a passar por isso mais facilmente. Essa questão que você falou, que é justamente do desenvolvimento, né, da criança, e aí a gente tem também uma fase de relutância da escovação. Então, a criança, quando vai começando há um ano e meio, que começa a ter mais autonomia, já está ficando de pé, já pega bem as coisas. Então, dependendo de como foi a introdução alimentar, é uma criança que já pega o alimento, já bota na boca, já come meio que só, eles resistem um pouco à escovação. Entendi. De uma outra pessoa vir fazer a escovação, eles querem fazer a escovação só. E aí faz aquela confusão para escovar. E aí muitas famílias chegam sem fazer a escovação. Ah, doutora, porque ele chora. Ai, porque é uma briga, é um estresse, parece que a gente está matando a criança. E aí precisa ser feito pelo menos 2 vezes ao dia, mesmo que seja com certa resistência da criança. E paralelo, ir trabalhando a motivação. Ou seja, com brinquedos, de escovar o dente de um boneco. Escova de todo mundo da casa, né? Escovar o dente da casa, isso. Escovar o da família. Então, a mamãe vai escovar os dentes, você escova o de mamãe escova o seu. E ir trabalhando a motivação, né? Junto com... Não, mamãe precisa fazer. E aí, fazer de forma lúdica. Muitas vezes perguntam, e a técnica? Eu disse, não, nessa fase não tem técnica. É você tentar limpar todas as faces do dente. Mas, eita, o bichinho saiu. Começar sempre por cima, porque eles resistem mais à escovação superior. E como eles têm um tempo de cansaço também ali daquela tolerância, né? Daquela fasezinha. E aí a gente, quando vai para baixo, mesmo eles tendo mais cansadinhos, embaixo a gente consegue fazer mais fácil. Entendi. Tá, importante, porque é uma fase do neurodesenvolvimento, isso, né? Isso, provavelmente essa família vai estar notando situações de demanda por autonomia para comer sozinho com os talheres. Exatamente. Né? Sozinho, que quer vestir a roupa, a criança faz sozinho para escolher a roupa. Enfim, entra numa fase de manejar essas situações e a escovação de dente entra nisso, mas precisa acontecer. Isso, de toda forma. Então traz um pouco esse... tudo tá, né, junto. E aí a gente tá nesse desenvolvimento também. Perfeito. Agora, com a boca cheia de dente e essa criança autônoma que quer fazer as coisas sozinhas, ela começa a se aventurar pelo mundo e a gente começa a ser exposto ao risco de trauma dentário, de trauma da mucosa oral. E aí, isso aí é um terror de todas as famílias. Cair, quebrar um dente, cair um dente arrancar. Sei lá, ou cair, cortar a língua, cair, cortar o lábio. Todos esses tipos de trauma são frequentes. São relativamente frequentes. Como é que a gente, enquanto pediatra, vamos pensar que eu estou atendendo numa situação longínqua. Vamos tentar fazer 2 cenários, porque um cenário de saúde complementar, onde eu posso encaminhar para no meio particular, eu posso fazer esse encaminhamento e eu sei que essa criança vai ser atendida por um odontopediatra. Mas antes de falar de dente, por exemplo, pensando em partes moles, lábios e língua, que eu acho que são os 2 mais traumatizados nas quedas. Numa situação de saúde pública, o que é que a gente vai fazer? Tem que ser avaliado. Tem que levar numa UPA, num processo na unidade de saúde. Essa criança precisa ser avaliada, independente da idade e do trauma. A gente precisa avaliar a criança e vai avaliar ela como um todo. Certo? Querendo ou não, é um trauma de crânio, né? Que é o rosto. Bater o rosto. Então, a gente precisa... Ele precisa ser avaliado. Se tiver uma lesão em lábio, em língua, que necessite sutura, essa sutura precisa ser feita de imediato. Tá, tem algum tempo para sutura de língua, por exemplo? Que tem aquelas coisas de, se vai contaminar, se não vai contaminar. É assim, dentro das 6 primeiras horas. Das primeiras 6 horas. Entendi. É tipo ferida exposta, né? Isso. Enfim, tentar fazer nesse contexto rápido. É. E trauma dentário? Porque tem trauma que trinca a pontinha do dente, tem trauma que não faz nada no dente, mas a gente sabe que a criança bateu com o dente. Tem trauma que bate e você vê que sangra ao redor da gengiva, mas não aconteceu nada. O dente fica roxo, não fica roxo, o dente cai. Como é que é essa questão? O trauma dentário, a gente tem as repercussões do trauma no dente, que aí são as fraturas, trincas, e a gente precisa ver o nível
né, que está essa fratura. A trinca, às vezes, não tem repercussão nenhuma, mas a fratura pode ter repercussão. E a gente tem as consequências em tecidos de sustentação do dente. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, que sangra na parte próxima da gengiva, aí a gente chama de concussão, que o dente movimentou na loja óssea, mas não teve nada, nenhum abaulamento. Então, sangrou ali, os ligamentos que ligam o dente ao osso sangra, e ali, por vezes, esse dente pode escurecer com o tempo. E às vezes não traz nenhuma consequência assim, de escurecimento de nada. Mas a gente precisa, todo o trauma precisa ser avaliado, todo ele. Então, assim, mesmo que seja numa atenção, né, complementar, que vai ir para o odontopediatra, seja na atenção básica, que ele precisa ser avaliado. E esse dente faz tudo para preservar. Tudo para preservar, exatamente. Tá, entendi. Se faz canal em criança, doutora Cândida? Faz. E é? Faz. Sei que era só em dente de adulto. Não, faz. Faz, né? Hoje mesmo eu tive uma criancinha que voltou 2 anos e meio, que precisei fazer um canalzinho por causa de trauma. Por causa de um trauma. É. Eu já tinha, assim, eu imaginei que podia precisar, sabendo que vai partir e vai expor, né? Porque dependendo da movimentação, né, até a fratura foi mínima do tecido na coroazinha do dente, mas teve muita movimentação. Então, nessa movimentação, a gente tem ruptura do feixezinho vasculonervoso na pontinha da raiz intraóssea. E aí o dente perde a vitalidade. E aí a gente faz uma fístulazinha. Não chega a fazer abscesso porque o osso é muito esponjosozinho nessa região e aí a fístula no instante exterioriza. Certo. Mas a gente precisa tratar. Tá. Se teve um trauma dentário e o dente tá troncho, visivelmente o dente tá pra cima, a criança chorando, a gente reduz Pode reduzir. e bota gelo, Reduz, bota gelo e corre para o socorro. e corre para o socorro. Entendi. Porque dependendo, a gente precisa, primeiro de tudo, radiografar para ver como é que tá o contato da raiz com o germezinho permanente intraósseo e dependendo de como ficou, a gente precisa fazer uma contenção. E aí a família vai perguntar a seguinte coisa: vai prejudicar os próximos dentes? O próximo que vem daqui naquele lugar, né? Isso. Aí radiografou, não tem contato, mesmo fazendo uma reduçãozinha, não teve contato da raiz com o permanente, esse permanente vai ficar aí. Né? Tá. Não vai ter nenhum tipo de repercussão. O canalzinho vai ser feito se tiver foco de infecção, porque Tá. esse foco de infecção, demorando muito tempo, pode manchar o dentinho permanente, aí vai fazer. Então, dificilmente a gente tem, sendo acompanhado, repercussão no dente permanente. Tá, entendi. Dificilmente. É só se realmente a gente perder esse acompanhamento. Agora, uma coisa muito importante é que se o dente descido, que é o dente de leite, avulsionar, ou seja, sair por completo, Amanda, a gente não tem recomendação de colocar o dente no lugar. Tá, era a minha próxima pergunta. Se caiu o dente na queda? Não tem. Tá. A gente não Fica o buraco. A gente não reimplanta. A janelinha mais longa do mundo, né? Aí fica acompanhando ali a questão do espaço. A gente tem recursos de reabilitação protética, que, né, se tiver condição de colocar uma prótesezinha para manter o espaço, acompanhar o desenvolvimento, mas o reimplante a gente não tem indicação. Entendi. Pensando, então, numa criança que agora já cresceu, já nasceu um bocado de dente, ela já caiu, já quebrou o dente. E aí, qual é a ordem de aparecimento desses dentes? E em que momento, se algum não apareceu, tipo, qual é a idade que eu devia ter? Tem que ter, sei lá, 12, 13, 14, 16 dentes na boca. Porque aí teria os 4 de cima, 4 de baixo, os 2 molares e os caninos. Isso seria 16 dentes. Qual é o máximo disso para eu pensar? Tá faltando um dente nessa criança. Porque a família pode ficar preocupada, né? Sei lá, nasce o da frente e pula lá pro de trás. Isso pode acontecer? Pode. Ele nasceu da frente e pula pro molarzinho, ele pode acontecer isso. Porque às vezes o molarzinho pode vir antes dos laterais. Certo. E aí lateral vem junto do canino. O molarzinho vem sempre antes do canino, de leite. Mas esse lateral também pode demorar mais um pouco. Certo? O importante é a gente, no exame, a gente consegue visualizar a presença do dentinho intraósseo, certo? O importante é a gente acompanhar isso. Mas ganhou os molares lá atrás, ganhou o canino, já está nascendo o segundo molarzinho entre 2 anos e meio, 3 anos, e um lateral não nasceu ainda, é sempre bom investigar se a gente tem ausência desse dente. É provável que não tenha. Pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha. Entendi.
E agora a gente vai com essa criança crescendo, a família está fazendo higiene, evitando açúcar, Isso. né? Evitando refeições noturnas, É isso. porque aquelas mamadeiras que parecem tão inocentes que acontecem na madrugada, elas estão lá predispondo cárie. Estou certa ou errado? Certíssima. Tá, porque se for aleitamento materno, menos. Menos. O que é que acontece? Hoje, até uma colega ligou para mim para perguntar se o leite materno deixou de ser cariogênico. Veja, o leite materno, a gente sempre trabalhou lá atrás como se ele fosse cariogênico, é que provoca Cárie, né? tá. E hoje a gente sabe que a cárie, ela é provocada por um desequilíbrio. Eu preciso ter presença de dente, de sacarose e de uma microbiota, né? Que é a flora bucal. Essa flora bucal bem colonizada, ela está em equilíbrio. Né? E aí, o leite materno, ele não é o fator iniciador da atividade de cárie, o leite materno em si. Mas uma criança que já tem uma dieta com açúcar, esse açúcar adicionado, que é a sacarose, que às vezes inocentemente está no biscoito maisena, no biscoito Maria, que é riquíssimo em açúcar. Então, assim, a gente já tem açúcar nessa alimentação, ou seja, um açúcar adicionado. E aí a gente tem a fase de relutância, tem uma certa dificuldade de escovar, ou começou a escovar sem creme dental fluoretado, e é uma criança que ainda tem a amamentação livre demanda, e principalmente durante a noite, o leite materno ele vai ser coadjuvante nessa atividade de cárie. Entendi. Então, assim... Já tá tudo pronto, Isso. Aí vem uma comidinha na madrugada. O que acontece? A gente tem o início da atividade de cárie pelo Streptococcus butans, que é a bactéria que inicia a atividade de cárie. Mas ali a gente iniciou a lesão de cárie, aí o leite materno ele vai ajudar a progredir. Entendi. Ele ajuda na progressão da lesão de cárie. Entendi. Certo? Ele não... Os trabalhos estão mostrando que ele não ajuda a iniciar essa atividade. Certo? Ela precisa estar ali já a lesão iniciada. Ele não é o causador, mas ele vai ajudar a progredir. Né? Ele vai ajudar a progredir aquela lesão que está ali, mancha branca inicial. Se está o leite materno, ele vai ajudar a abrir essa cavidade. Entendi. Certo? E aí, assim, a gente precisa ter cuidado, né, com essa alimentação noturna, que aí eu dou muita ênfase, Amanda, na questão mesmo da orientação da Organização Mundial de Saúde. Né? Assim, que esse açúcar adicionado não é bom, não só pelo ponto de vista da saúde bucal, mas da saúde geral também. Sim. Né? A diabetes, obesidade infantil, né? Até alguns relatos que eu vi recentemente relacionados com câncer, né? Então, eu acho que se a gente for pegar em todas as especialidades, as pessoas serão contra o açúcar, né? Não vai ter nenhum lugar que ele saia ganhando. As orientações nossas são realmente de começar a introduzir esse açúcar adicionado a partir dos 2 anos, realmente. Entendi. Pra gente finalizar, eu não vou chegar na parte da idade da criança adolescente, que aí vem, ou até antes, vem um pouco de ortodontia, nem vou falar muito das malformações orofaciais, porque isso vai ficar específico e alongado. Mas eu queria falar um pouco sobre a orientação que o pediatra vai dar sobre a queda dos dentes de leite. Porque também é um momento ali por 5, 6 anos de idade, eu creio, que essa família vai chegar e a criança às vezes traz a demanda. Meu amigo caiu dentro do meu amigo. Às vezes não foi com ele a primeira experiência na turma da escola, por exemplo. Eu geralmente pergunto, algum amigo teu já caiu dente? Para tentar introduzir um pouco desse assunto na consulta sem gerar tanto aperreio na criança. É uma fasezinha que às vezes eles vêm para aqui, para o consultório, super tranquilos. Aí teve um dente mole, já chegam meio tensos. E assim, o ideal, Amanda, que essa fase de troca é uma fase que mexe muito, às vezes, com a criança. A criança, às vezes, ela tá ali bem apegada ao dentinho de leite. Mesmo sabendo que vai vir um dente permanente, que é, né, para a vida toda. Mas, assim, tem essa questão da perda que a gente precisa trabalhar, né? Tem a questão de ter algumas fantasias, né, de experiências não da criança, mas de outros coleguinhas, que até às vezes negativa nessa remoção, né? E pode tirar em casa? É para tirar em casa. Tá. Porque na minha época era tudo no fio, que puxava. O ideal é que a própria criança participe do processo. Certo, entendi. Eu realmente, assim, às vezes vem para consulta, assim, muita apreensão em relação a essa troca. E a minha orientação é que a criança participe, principalmente dos primeiros dentes, participe desse processo. Seja ela que amoleça, ela que
Aí eu dou as dicas de como ela amolecer, de como ela tirar. Então ela amolece, ela mesmo fica amolecendo com o dedinho ou com a língua. E que a criança participe desse processo, porque é um processo fisiológico, né? A não ser que a gente tenha uma idade, por exemplo, o ideal seria essa troca iniciar entre 5 anos e meio e 6 anos. Mas chegou 7 anos e meio, o dente permanente está nascendo por trás, já saiu de uma pontinha a outra e o de leite não tem nenhuma mobilidade. Aí a gente vai precisar ajudar esse dentinho de leite a sair. Entendi. Vai precisar tirar. Isso. Tá. Mas até voltando para o neurodesenvolvimento, parece que faz parte do processo da criança passar por isso e ela mesma ser ativa nesse processo de retirada do dente. Aí eu gosto quando tem uma tia na escola que é muito ativa nesse processo, que tira os dentes na sala de aula. Ou pelo menos encoraja, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar essa questão para ser de forma muito fisiológica, sabe? Tá, entendi. Natural mesmo. Ótimo. Isso aí vai acontecer ali por volta dos 5, 6 anos. Isso. E a gente começa também a ter nessa faixa etária aí, às vezes, as demandas por aparelhos ortodônticos, quando é o caso. E outras situações que vai fazer com que essa criança continue com um segmento mais específico no dentista ou então só as consultas de rotina. Nós, enquanto pediatras, devemos orientar que frequência de busca, frequência mínima, para buscar o atendimento odontológico. Veja, depende muito da criança, né? Então, assim, o ideal é que a gente acompanhe essa criança pelo menos 2 vezes por ano. Mas, às vezes, a gente precisa fazer um intervalo menor, dependendo das condições que a gente pediu para mudanças de alguns hábitos, da ambientação da criança no consultório odontológico. Aí a gente depende muito da frequência. Entendi. E aí a criança é uma criança que está bem, está desenvolvendo bem, tem uma escovação boa, tem os cuidados com a dieta. Até anualmente essa criança pode ficar vindo. Entendi. Agora, sempre realmente, pelo menos 1 vez por ano ou 2, a gente precisa estar avaliando. Ok. Eu gosto, por exemplo, nessa época de troca, eu gosto de ter um intervalo menor. Tá. Sabe? Então, vai assim, avaliando mais vezes em alguns necessidade. momentos e menos vezes em outros, se tiver uma boa higiene e bons hábitos alimentares e hábitos normais de vida. Não é uma criança que ainda usa chupeta ou que ainda chupa dedo, a gente pode deixar essa consulta semestral, por exemplo. Pode sim. Perfeito. Bom, pessoal, doutora Cândida aceitou esse convite da gente e eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Ainda tinha assunto odontológico na odontologia infantil para muito tempo, né? E nós teremos outro, tá? Aguardem esse próximo episódio. Esse episódio aqui foi o melhor que vocês já viram até hoje, falem a verdade. Mas vocês não perdem por esperar o próximo episódio. Quem ainda não nos segue, siga nas redes sociais, siga também nos streams de podcast e no YouTube. E compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Não é um assunto que a gente aprende a fundo na residência de pediatria, tampouco na faculdade de medicina. Então eu acredito que saúde bucal, cada vez mais a gente começa a ver o paciente como um todo, olhando não partes, não apenas o coração, o rim, o fígado, mas a criança como um todo. E a boca é a fonte de entrada de muitas coisas na nossa vida e também é por onde a gente bota para fora muitas coisas que acontecem. Então isso é muito importante que a saúde bucal esteja realmente em dia, né? Gostaria de agradecer, doutora Cândida, dê a sua mensagem final para que a gente possa finalizar e já deixo aqui o convite que nós faremos um retorno sobre o respirador bucal. Esse vai ser muito especial, teremos um otorrino e uma fonoaudióloga, uma equipe multidisciplinar completa para falar sobre essa síndrome que é tão importante e tão frequente no meio pediátrico. Eu gostaria de agradecer, né? Realmente foi uma conversa deliciosa, né? E fluiu, assim, muita coisa e que estou à disposição, né, da Academia de Pediatria para novas conversas. Perfeito, obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.